Bom, galerinha, então continuando a nossa série aí, eu vou falar para você agora de força elétrica, a lei de Coulomb. Chucrute, primeira coisa que eu sei. E aí eu vou fazer analogia com a lei da gravitação. Tu lembra lá quando você tem a Terra e tem o ser humano, quando eu tenho dois corpos? Lembra da fórmula? F, Gzão, Mzão, Mzinho sobre D ao quadrado. Essa é a força gravitacional. Fazendo um paralelo, uma analogia com a força elétrica, depois de muitos experimentos, o Coulomb descobriu o seguinte: se eu tenho duas cargas elétricas, existe uma força de interação entre essas cargas. Por quê, Chucrute? Deus quis. Para você que está fazendo concurso, Chucrute, é porque eu leio o Ramalho lá, leio física clássica, quando fala de física 3, eu vejo, não preciso saber. Eu preciso saber o seguinte: força elétrica. Se eu tenho duas cargas, se eu tenho dois corpos, existe uma força de interação entre eles, e essa força é K, Q1, Q2 sobre distância ao quadrado. Ou seja, a força elétrica entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Putz, então se eu tenho duas cargas, Qzão e Qzinho, existe uma força entre elas, vou chamar de F. Se eu dobrar a distância, e aí o pessoal, isso já foi questão de prova da EAR, por exemplo. Chucrute, se eu tenho duas cargas, se eu dobrar a distância, o que acontece? Tu não ficaria com a mesma fórmula? Força elétrica é K, as cargas não mudaram, estão em módulo aqui, sobre 2D ao quadrado. Porque a distância dobrou. Só que 2 ao quadrado é 4. Que lindo, que lindo! Vou direto, 4D ao quadrado. Chucrute, só que isso aqui antes era o F. Putz, então o que aconteceu com a minha nova força elétrica? Caraca, então é questão direta, Chucrute. Se eu dobrar a minha distância, a minha força vai ficar dividido pelo quadrado da distância, vai ficar dividido por 4. Sem decepcionar o Chucrute, se for 3 vezes a distância, papai do céu, vai ser dividido por 9. Se eu aumentar as mesmas cargas, se eu aumentar a distância, ficar 4 vezes maior, vai ficar 4 distâncias 16. E lógico, quanto mais perto, maior a interação, maior a força. Eu vou aumentando a distância, a força vai fazendo o quê? Diminuindo. Se a distância tender a infinito, a força vai tender a zero. Vai ter uma interação pequenininha. Então força elétrica, se eu tiver dois corpos, força elétrica, isso fala para o Chucrute, boa, K, Q1, Q2 sobre distância ao quadrado, ou Qzão, Qzinho, e assim por diante. Chucrute, é uma força. Na física, a gente sabe que a força é vetor. Então, força tem módulo, direção e sentido. Módulo é o resultado que dá, e você sabe que a unidade de força é Newton. Caramba, Chucrute, que na força elétrica é a mesma força lá do início, a força elétrica é Newton, lógico. Então módulo, eu posso dizer que é o valor. Direção, Chucrute, como é que eu vejo a direção da força elétrica? E aí eu vou dar vários exemplos para você visualizar. Vou te falar a direção, mas direção você já pode saber que vai ficar na linha da força. Exemplo, vou te dar um exemplo logo, não vou falar depois não, vou falar logo agora. Eu tenho uma carga mais... já vou pegar um exemplo bom aqui, Chucrute. Peguei um triângulo equilátero. E aí aqui eu tenho uma carga mais Qzinho. E aqui eu tenho menos Qzinho. É um triângulo equilátero. E eu quero saber para onde está a resultante da força elétrica. E a resultante das forças, como é vetor, é uma soma vetorial. Então o que você vai fazer, moçada? Então vou botar uma cargazinha aqui, vou chamar de menos Q. Então se eu tenho duas cargas, primeira coisa, o vetor, a interação entre elas vai estar nessa mesma linha. Chucrute, e o sentido da força, para onde vai estar? Moçada, o sentido, lembra lá da primeira que não assistiu a aula 1? Se eu tenho corpos de mesmo sinal, existe uma força de repulsão, elas se repelem. Se os sinais são diferentes, existe uma força de atração, muito bom. Então se eu quiser saber nesse vértice aqui, mais Q, menos Q, para onde vai estar a força aqui? Vou chamar A, B, C, AB.
Eu só quero que tu saiba o que está acontecendo. Eu vou fazer uma série aqui agora, quando acabar essa parte, já de exercício. Aí depois eu venho com campo, potencial, trabalho, capacitor, tudo isso. Ah, chucrute, então eu tenho mais e menos. Então eu sei que esse cara exerce uma força aqui, uma força de atração, porque os sinais são contrários. E chucrute, qual é a direção? A direção entre eles. Se a carga fosse positiva, mas com mais em repulsão, a força estaria aqui. Se eu chamar aqui de vértice A, B e C. Então a força que A exerce em B é uma força de atração. Lógico! A gente sabe pela lei da ação e reação, esse corpo faz uma força aqui de mesmo módulo, de mesma direção e sentido contrário. Se eu quisesse saber aqui, ó, tem uma força para cá, que elas se anulam. Ah, é isso, gente. Só que eu pedi no vértice B. Ah, entendi. Então, esse corpo A exerce essa força aqui. E o corpo C, como é que ele vai ficar? Menos com menos. Opa, menos com menos existe uma força de boa repulsão. Ah, chucrute. Então, ó, na mesma direção, que ó, entre eles, tá meio torto aqui, mas é isso. Qual é o sentido? Chucrute é repulsão, então eu vou estar repelindo. Está se afastando. Se eu fosse ver a reação, a ação e a reação desse cara, estaria para cá. Que lindo. Então, nesse meu exemplo, nesse exemplo do chucrute, essas duas forças vai ter uma resultante, porque a gente está falando de vetor. Lógico, se eu chamar a distância de L, a força é K, Qzinho, porque eu botei Qzinho, sobre L ao quadrado. Só que eu sei que se eu tenho dois vetores, as cargas são iguais, a distância é a mesma, as forças têm a mesma intensidade. Então a resultante entre essas forças, chucrute, por serem o mesmo módulo, estaria na bissetriz. Então se eu fosse fazer a regra do paralelogramo, eu poderia substituir essas duas forças por uma única força aqui, você ia fazer a regra do paralelogramo, a força resultante. Então, se esse corpo tendesse a se movimentar, ele ia nessa direção. Lógico, se não fosse um triângulo equilátero, se os tamanhos fossem diferentes, ia ser algo diferente. Mas aqui não. É isso. Beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe os exercícios. Vamos fazer exercício.